galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos mais uma vez, continuando a discutir esse tema não tão legal, mas super necessário para a gente entender como é que nós, seres humanos, interferimos na dinâmica de funcionamento do nosso planeta. E o que eu vou discutir hoje com vocês é o que a gente chama de eutrofização. Vamos lá, vem comigo, cola aqui, que vai dar bom demais. O termo eutrofização literalmente está ligado, né? Se eu fosse traduzir essa expressão, a origem etimológica da palavra, né? Lá do grego, vem de nutrientes de verdade, de boa alimentação. Logo, logo vocês vão entender por que a gente vai falar então sobre eutrofização, né? Aliás, já vamos entender isso agora. O que leva ao processo de eutrofização? O aumento da concentração, principalmente de duas substâncias nos corpos d'água, nitrato e fosfato. Essas duas substâncias, o nitrato e o fosfato, em especial o nitrato, são substâncias que quase sempre atuam como limitantes ao crescimento dos seres vivos que vivem nos corpos d'água. Se eu tenho um aumento, então, dessa concentração dessas substâncias, literalmente é como se eu estivesse dando um sinal verde para que os seres vivos comecem a se desenvolver, a crescer mais. Veja bem, então, preste atenção. Num primeiro momento, analisando isso aqui, parece ótimo que isso aconteça. No entanto, como sempre, tem uma pegadinha, né? Tudo em excesso sempre faz mal. E a gente vai entender justamente isso. Geralmente, o que é que vai levar a um aumento desse nitrato, desse fosfato nos corpos d'água? Quase sempre é esgoto rico em substâncias orgânicas, que é um bom exemplo, esgoto doméstico não tratado. Uma das principais características do esgoto doméstico é muita matéria orgânica que potencializa esse processo de eutrofização. Outro exemplo que pode contribuir para o processo de eutrofização é a adubação indiscriminada, principalmente por adubo químico nas plantações. Quando vem longos períodos, intensos períodos de chuva, ocorre um processo de lixiviação, que é a lavagem desses nutrientes que estão na camada mais superficial do solo, levando aos corpos d'água e priorizando, assim, a ocorrência do processo de eutrofização. Perceba, então, que eutrofização tem a ver com aumentar a quantidade de nutrientes, de substâncias que os seres vivos precisam para sobreviver. O problema é que esse aumento causa uma reação em cadeia de desequilíbrio ambiental que vai prejudicar os corpos d'água. E é isso que a gente vai entender aqui agora. A chegada dessas substâncias em grande quantidade na água, normalmente o efeito direto que ela tem é esse que está marcado aqui com o número 1, a proliferação do fitoplâncton. A gente já sabe que o fitoplâncton se caracteriza, né, como estar na base da cadeia alimentar dos corpos d'água, o que é ótimo. Se eu aumento a concentração deles, era para esperar que toda a produtividade daquele meu corpo d'água aumentasse em conjunto. Já quero chamar a atenção para vocês de um primeiro possível problema para esse processo de eutrofização, o fenômeno de maré vermelha. Algumas espécies de fitoplâncton têm como estratégia uma espécie de amensalismo. A gente já conversou sobre o amensalismo, a liberação de substâncias tóxicas a outros organismos para exterminar eventuais fontes de competição. Isso é o fenômeno de maré vermelha. Muitas vezes, um dos primeiros sinais de um processo de eutrofização é a ocorrência da maré vermelha. Como não é qualquer espécie de fitoplâncton que tem essa propriedade, eu estou trazendo apenas essa observação aqui para você começar a perceber como é que esse desequilíbrio ele pode acontecer. Mas desconsiderando a ocorrência de maré vermelha, como é que se dá a continuidade do ciclo de eutrofização? Num primeiro momento, então, o fitoplâncton ele cresce muito, porque ele encontra grande concentração dessas substâncias que são essenciais para eles poderem se desenvolver. Resultado disso, eu tenho uma proliferação da alga, dessas algas unicelulares. No entanto, uma característica muito comum ao fitoplâncton é o fato deles terem um ciclo de vida muito curto. São organismos que vivem pouquíssimo tempo, ou seja, logo eles morrem. Aqui começa a aparecer um problema. Já que eles morrem, a composição deles, né, o corpo deles, as células dele, basicamente são matéria orgânica. E essa matéria orgânica precisa de ser
decomposta. Como o meu corpo d'água, devido inclusive à presença desse fitoplâncton, teve um aumento na concentração de oxigênio, porque o fitoplâncton vai realizar o processo de fotossíntese e vai fazer com que eu tenha mais oxigênio nos corpos d'água, eu, num primeiro momento, eu espero observar um processo de decomposição aeróbico, ou seja, um processo de decomposição que envolve o gás oxigênio. Os decompositores aeróbios, então, atuam de forma muito efetiva em quebrar essa matéria orgânica desse fitoplâncton, causando o que a gente chama de aumento da demanda bioquímica de oxigênio, DBO. O aumento do processo de decomposição aeróbico faz com que eu comece a consumir todo o oxigênio disponível nos corpos d'água. Aqui a situação se torna crítica. Já que eu estou consumindo todo o oxigênio disponível nos corpos d'água, qual que é a consequência direta disso? Eu tenho um esgotamento do gás oxigênio nos corpos d'água. Esse esgotamento do gás oxigênio causa o grande problema do processo de eutrofização, que é o quê? A mortandade, o extermínio das diversas formas de vida aeróbicas que existem nos corpos d'água. Basicamente, toda forma de vida pluricelular existente nos corpos d'água morre por não ser mais capaz de respirar. Pronto. Quebrou-se o ciclo daquele corpo d'água. Está caracterizado o desequilíbrio ambiental. No entanto, o fato daqueles seres vivos morrerem não impede que a matéria orgânica que está lá presente não continue a ser reciclada. Mas como eu não tenho oxigênio, esse processo de decomposição não será aeróbico, ele será um processo anaeróbico. Esse processo de decomposição anaeróbico tem consequências, como, por exemplo, a liberação de gás metano, que é um gás que interfere no efeito estufa e muitas vezes, associado ao gás metano, nós temos também gases à base de enxofre, que tem um odor muito característico. No processo de eutrofização, quando ele está muito bem instalado, é comum a gente perceber os corpos d'água com uma ideia de água podre. Porque é o cheiro que a gente percebe. Muita substância à base de enxofre que dá um cheiro de água podre, que é aquela água rica em esgoto. Quando eu chego nessa situação, a tendência é que o meu corpo d'água se mantenha nessa situação de anaerobiose, ou seja, sem gás oxigênio disponível, dificultando assim a existência de formas de vida aeróbicas. Está instalado o processo de eutrofização. Como é que a gente faria para reverter esse processo de eutrofização? Controlando a entrada desses componentes orgânicos nos corpos d'água. Dessa forma, tratamento de esgoto e controle na quantidade de fertilizante nas culturas seriam essenciais para evitar esse processo de eutrofização. Perceba que é uma reação em cadeia que vai levando diferentes estágios até que eventualmente eu encontro uma ausência de gás oxigênio, grande mortandade de seres e uma modificação nas características dos corpos d'água. A eutrofização ela pode ocorrer tanto em ambientes do ciclo de água doce quanto em ambientes de água salgada. O fato é o que eu preciso é o aumento dessas substâncias no corpo d'água, provocando essa reação em cadeia, levando ao meu desequilíbrio ambiental. Tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente discutiu o processo de eutrofização. Entendemos as diferentes etapas e como a adição desses componentes, que são componentes limitantes ao desenvolvimento do fitoplâncton, levam a uma reação que, como consequência final, a morte das diversas formas de vida que existem no ambiente, principalmente pela depleção, pela remoção completa do oxigênio dissolvido na água. Espero que vocês estejam bem e que continuem assim. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Falou, galera!